Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, me chamo Tatiana Monteiro, sou consteladora familiar sistêmica xamânica e vim aqui hoje compartilhar com vocês mais um caso de uma constelação que foi realizada aqui no Espaço Consciência Livre. A pessoa gostaria de estar constelando a relação dela com o trabalho, com a profissão. Então eu pedi para ela colocar no primeiro momento um boneco. Eu não abri quem era no primeiro momento. Ela colocou este boneco, né? E não ela tocar de imediato esse boneco, ela se emocionou muito, essa pessoa, né? Se emocionou demais e sentia muita saudade. Eu pedi para ela colocar mais um, eu sabia quem era, ela não sabia ainda, né? Racionalmente, lembrando que a alma sempre sabe, né? Colocou o bebezinho, representando o trabalho, na outra ponta, e ela olhando para cá, na outra direção. Quando ela tocava o bebê, ela sentia que tinha perspectivas de crescimento ali. Sentia bem, né? E aí o campo foi me orientando a pedir para ela colocar mais um representante no campo. Ela veio, colocou este daqui, deste outro lado, que seria o pai. Ela não sabia racionalmente que era o pai. E ela tocava e ela sentia muita força e ela sentia, alguém que pode me ajudar muito, me orientar, me conduzir, me levar. Pedi para ela colocar mais um, né? Eu queria ver para onde ela estava olhando, o que ela estava buscando, e aí eu sabia que a próxima que ela ia colocar seria a mãe, né? Ela não sabia racionalmente, lembrando, ela foi e colocou justamente na direção que ela olhava, né? E quando colocou a mãe, né? Eu falei, toca nessa pessoa que você colocou agora. E ele tocava e sentia que essa pessoa estava perdida, desorientada, sem saber o que estava acontecendo, né? E aí eu abri a fala de cura, a primeira fala de cura que o campo me trouxe. Falei para ele, toca aqui. Daí eu abri para ele, esse é você, mãe. Da mesma forma que você se sente perdida, eu também me sinto. Mãe, eu busco em você a minha profissão. E aí a emoção já veio e os movimentos continuaram acontecendo no campo. E aí o campo me trouxe a informação que teve uma forte exclusão nas gerações anteriores do feminino. O feminino foi muito oprimido. Por isso que ele se colocou aqui, o boneco representando ele, uma senhora, a força do feminino, porque ele estava olhando para essa dor, que já vinha em gerações anteriores à da mãe dele. E o campo me trouxe essa informação, né? E ele sentia que faltava algo ainda. Eu falei, então pode colocar. Ele foi e colocou aqui, bem próximo dele. O campo já tinha me dito quem era, seria o medo. Quando ele colocou aqui, ele colocou muito próximo dele e ele se sentia bem. A mãe, quando entrou o medo no campo, ele tocava na mãe, a mãe sentia alívio. Alívio. Aí veio uma fala de cura que o campo me trouxe. Mãe, por amor e honra a você e a todas as mulheres, a força do feminino, que tanto já foram oprimidas, tanto medos já sentiram, eu tentei aliviar para você este peso. Por isso que ele tomou este peso, essas inseguranças da mãe para ele. Colocou o medo aqui do lado dele, muito próximo dele. E aí,
o campo me falou, traga a força do feminino no campo. Mas eu não falei para ele que era a força do feminino. Pedi para ele pegar mais um e colocar no campo. Ele foi e colocou aqui. Justamente do lado da profissão. Olhando para o medo aqui. E aí eu disse para ele, toca nesse aqui. O que isso aqui sente olhando para esse daqui? Ele falou assim, isso aqui agora sente força. E aí veio a fala de cura. Força do feminino, agora olho para o medo e sinto força. Agora olho para o medo e sinto força. Agora olho para o medo e sinto força. No lugar do medo, dou lugar à força. No lugar do medo, dou lugar à força. No lugar do medo, dou lugar à força. Foi além do medo. Por trás do medo, na verdade, existia muita força, né? Esse medo foi por situações que esse feminino que passou, que foram oprimidos, né? Mas por trás dessa força feminina tem muita força, né? E aí isso foi liberado, esse medo, e trazido essa força. Trouxemos essa força, né? E aí, conforme a gente foi fazendo essas liberações, né, integrando, né, trazendo a força do feminino de volta, né, ele começou a olhar para o trabalho. Eu perguntei para ele, agora dá para olhar para o trabalho? Daí ele disse, agora dá para olhar para o trabalho. Ele olhou para o trabalho. Eu falei, como você se sente agora olhando para o trabalho? Ele disse, agora eu vejo que o trabalho tem condições de crescer. Aí ele disse para o trabalho, agora eu vejo que você tem condições de crescer. Trabalho, agora eu vejo que agora você tem condições de crescer. Antes eu sentia medo. Antes eu sentia insegurança. A mesma insegurança da mãe, o mesmo medo da mãe e da força do feminino. Pedi para ele colocar mais um no campo. Ele foi e colocou aqui, junto com o pai. E aí era a força do masculino. E aí ele tocava, ele sentia muita força, que veio para ajudar, ele falava. Isso aqui veio para ajudar. E era a força do masculino. E nós demos lugar à força do feminino e à força do masculino. Pedimos a força de um ancestral antigo que entrou no campo para ajudar. E aí, nesse momento, ele conseguiu olhar para a mãe, e a mãe queria vir para cá. E ele movimentou a mãe ao lado do pai. Ele tocava na mãe e a mãe sentia muito feliz, que agora estava melhor. E aí veio a fala. Agora eu me sinto pertencente. Agora eu me sinto pertencente. Com a força do feminino. Desculpa, gente. Com a força do feminino. E dessa maneira ele conseguia olhar para a profissão e dizer também para a profissão, agora eu sinto a minha profissão pertencente. Agora eu sinto a minha profissão pertencente. Pedimos para ele colocar mais um no campo. Ele colocou o propósito bem aqui. E eu falava para ele, o que você sente ali? Ele falava assim, agora não é momento, eu não quero olhar agora. E aí eu falava para ele, então toque aqui, aqui vai falar para você. Por favor, olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Quando você olha para mim, eu também olho para você. Quando você olha para mim, eu também olho para você. Quando a gente olha para o nosso propósito, para a nossa missão também olha para a gente. Muitas vezes nós não estamos olhando para a nossa missão, não estamos alinhados com a nossa missão. E aí foram vindo mais falas de cura, o campo foi se movimentando, até que foi possível ele olhar para a missão. E aí ele conseguiu olhar para a missão, eu abri para ele.
A missão disse para ele: do mesmo jeito que você me vê, eu também te vejo. Do mesmo jeito que você me vê, eu também te vejo. Eu sou a sua missão. E aí ele se emocionou novamente, né? E eu pedi para ele colocar mais um, ele colocou aqui, olhando para ele. Era a força da vida, olhando para ele. E aí ele se sentia realmente visto pela vida. E aí veio as falas: vida, eu me sinto visto por você. Vida, eu me sinto visto por você. Dentro desses processos todinhos que aconteceram durante a constelação, nós identificamos, eu estou resumindo para vocês, que ele estava maior que a mãe, maior que o pai, principalmente com a mãe. E dessa forma ele não conseguia receber do sistema. E ele estava olhando para a forte exclusão que aconteceu no sistema da força do feminino. Então nós trouxemos de volta, incluímos de volta a força do feminino. Alinhamos ele no lugar dele novamente, como filho pequeno que é, perante a força da vida também, a vida é a grande. Alinhamos ele com o propósito, com a missão dele, e dessa forma ele conseguiu enxergar tudo numa outra percepção. E dessa maneira, o trabalho pôde crescer. O trabalho não tinha força anteriormente para crescer, pois faltava a força de receber da mãe, a força do feminino, porque ele estava maior. E já havia uma exclusão muito forte às gerações anteriores. E a nossa profissão é a cara da nossa mãe. A mãe abençoou ele, o pai abençoou ele, abençoou a profissão dele e dessa forma ele conseguia olhar para a profissão de uma forma muito melhor, mais leve. E ele via a profissão agora com muito crescimento e maturidade. Bom, gente, esse é um pequeno resuminho de mais uma constelação que foi realizada aqui no Espaço Consciência Livre. Convido você, se sentiu chamado de vir olhar alguma questão que esteja te incomodando, que você percebe que não flui, alguma coisa que dói, vem olhar através da constelação, porque a constelação traz a ordem ao sistema familiar, a ordem na nossa vida e proporciona o fluxo da nossa vida, o rio da nossa vida fluir livremente. É só me chamar no código 12 997 45 25 40, que terei o maior prazer em atender você. Gratidão, arro, uma abençoada semana para você.